o seu coração, se juntar a fome com a vontade de comer, mais ou menos nesta linha. Porque se você tiver com a mesma vontade, a sede e a fome, como foi cantado aqui pela Rose no início, como eu estou de transmitir essa mensagem que o Senhor entregou no meu coração, irmãos, esse negócio vai ser bom, pastor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, sem perdermos tempo, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Bendito é o Senhor. A minha mensagem, irmãos, ela traz por tema, e o Senhor tocou fortemente ao meu coração durante algumas semanas, e eu acabei por escrever um sermão mesmo. E eu gosto muito de ler, não sou um assíduo leitor de outras literaturas, de outros livros, mas eu amo mergulhar e ler a Bíblia e relê-la várias vezes. E o Senhor me trouxe um sermão, o Senhor me trouxe de algumas revelações que eu tenho certeza que serão extremamente úteis para a sua vida. E eu me coloco na brecha hoje como um vaso nas mãos do Senhor, e eu vou orar ao Senhor em oração juntamente com você. Pai, eu bendigo o teu nome, eu glorifico o Senhor, porque os teus ouvidos estão atentos a um clamor de um coração quebrantado e contrito. Nos achegamos diante de ti com ousadia, mas ao mesmo tempo tremendo e temendo, Pai, porque reconhecemos o teu poder e a tua soberania. Espírito Santo da verdade, toma o teu lugar de destaque, que é nas nossas mentes e nos nossos corações, e leva cativa todo medo, toda dúvida, tudo aquilo que divide, Senhor, o nosso coração com qualquer outra coisa, com qualquer outra distração, que não seja unicamente estarmos focados no Senhor. Celebramos o teu poder, sê conosco, toma o teu lugar, toma o teu assento em nossas vidas, Espírito Santo. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Amados, o tema que eu escolhi, a esperança que nasce, que acabou se tornando o título da minha pregação, da minha mensagem. A esperança que nasce do desespero. Aprendendo com a experiência de Jó. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 42 de Jó, porque nós estaremos refletindo sobre alguns versículos aqui durante a mensagem. Vou pedir para que você acompanhe algumas leituras dentro daquilo que o Senhor tem para revelar para nós. Mas quero ler agora, nesse momento, somente o verso 10 do capítulo 42. Por favor, acompanhe comigo. Verso 10 do capítulo 42 de Jó, diz assim a palavra do Senhor. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Só até aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu tenho plena convicção que o livro de Jó é com certeza um dos livros mais importantes da Bíblia. Talvez nenhum outro livro, pastor Samuel, retrate com tanta autoridade, com tanta propriedade, a grandeza, o poder e a soberania do nosso Deus. Talvez nenhum outro livro, amado irmão, seja mais consolador em tempos de crises, em tempos de tribulações, como o livro de Jó. A história deste homem, irmãos, pode se confundir com a minha e com a sua história. E aquilo que Deus fez na vida deste homem, Ele pode fazer também na minha e na sua, guardadas as devidas proporções. E vocês se lembram que esse homem, ele recebeu um ataque feroz, um ataque implacável de Satanás,
nas 5 principais áreas da vida de um ser humano. Basta com que uma destas áreas sejam atingidas, sejam alcançadas para que a gente se desequilibre, para que a gente se desestruture. Jó foi atacado na sua área das finanças. A Bíblia diz que ele perdeu tudo o que ele tinha. E ele que era um homem mais rico do Oriente. A palavra do Senhor diz que Jó tocou na sua saúde, Satanás tocou na sua saúde, o fez praguejado de feridas, se tornou uma ferida humana, uma chaga humana, ambulante. Jó foi tocado no seu casamento, ao ponto da sua esposa se levantar contra ele. Tu ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó foi tocado na sua família, porque diz a Bíblia que num único só dia, diante de uma tragédia terrível, ele perde os seus 10 filhos, ele enterra os seus 10 filhos num único só dia. Jó foi tocado na área das amizades, e a Bíblia diz que os seus amigos vieram visitá-lo. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amigo, ele é bálsamo, ele é óleo restaurador, curador na ferida, e não vinagre. O verdadeiro amigo é aquele que se mostra no dia da angústia, é aquele que aparece quando todos vão embora. Mas o que nós vimos destes amigos, amigos da onça, foram acusações terríveis, acusações cruéis, o acusaram de ladrão. Jó, você se enriqueceu às custas de explorar os órfãos e as viúvas. Jó, você só faz aquilo que é bom, aquilo que é agradável, porque Deus te beneficia, e esse também foi um dos ataques de Satanás, um dos desafios que Satanás lança diante de Deus. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, irmãos, permitiu que este homem fosse provado, para que hoje, eu e você, pudéssemos ter esta oportunidade privilegiada de sermos ensinados e principalmente consolados acerca do poder e da glória do nosso Deus. Tudo começa quando Satanás lança um desafio diante de Deus. É muito fácil, Jó, te servir. Você entrega tudo para ele do bom e do melhor. Ele te serve por interesse. Mas se um dia o Senhor tocar nas coisas que Ele mais valoriza, o Senhor tocar na sua saúde, o Senhor tocar nos seus bens, na sua família, nos seus amigos, naquilo que Ele mais valoriza, com certeza, Ele irá se levantar contra você e irá blasfemar no seu rosto. E a Bíblia diz, amados irmãos, que este homem, que era o homem mais rico do Oriente, ele vai à falência por pura permissão de Deus. Para muitos isso pode causar uma certa indignação, pastor Samuel. Onde já se viu um homem ao qual Deus dá testemunho de que ele é reto, íntegro, temente a Deus e se afasta do mal, agora sendo provado nesta intensidade, da maneira como Jó está sendo provado. Existe algo errado nisso. Talvez se levante essa indignação no seu coração. Muitas vezes uma indignação que vai ao contrário aos propósitos e planos do que Deus quer realizar nas nossas vidas, e muitas vezes, assim como Jó, nós não compreendemos. Este homem, que era saudável, agora era tomado por uma doença maligna, amados irmãos. O seu corpo se transforma numa ferida aberta, numa carcaça humana. E este homem que diante desta crise terrível, como se não bastasse ter perdido os seus filhos num único só dia, os seus 10 filhos amados, que testemunhavam com certeza acerca de pais maravilhosos, porque eu também considero essa mãe, celebravam a vida, aquilo de mais precioso que esses pais tinham. Num só dia, Jó sepulta os seus 10 filhos, a sua companheira se desespera, e amados irmãos, eu faço aqui uma pausa e te motivo a pensar comigo. Eu entendo o coração dessa mãe. Essa mãe também sepultou os seus 10 filhos.
E ela, num ato de desespero, se apresenta, se coloca diante de Jó e fala: Jó, como tu podes conservar ainda a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E a Bíblia diz que este homem também tinha amigos, e esses amigos vieram visitá-lo. E como eu disse, estes amigos o acusaram das mais cruéis e levianos julgamentos. Este homem sofre como quem é massacrado por um rolo compressor, e no fundo do poço, este homem começa a indagar no seu coração, levantar algumas questões no seu coração, os porquês, que diante de lutas e tribulações que muitas vezes nós enfrentamos, nós também levantamos os porquês e as indagações. É natural que diante de um grande sofrimento, diante de uma grande luta, ou nós temos duas reações: ou nos calamos, ou nós falamos. O problema é que às vezes nós falamos até demais. E o problema é que às vezes, não só falamos demais, mas falamos o que não devemos. E Deus, e Jó, nos seus inúmeros questionamentos e indagações, ele fala: por que, meu Senhor, por que tamanha dor, por que tamanho sofrimento? Os porquês que muitas vezes se levantam em nossas vidas. Por que a minha dor não cessa? Por que que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que que eu não morri na minha infância de fome, para que eu não pudesse me tornar adulto e viesse agora estar sofrendo o que eu estou passando? Quer saber, Senhor? Por que que o Senhor não acaba logo com tudo isso? Encerra com toda essa história. E a Bíblia diz que diante dessas questões, dessas indagações, e literalmente foram 34, pastor Samuel, 34. Jó fez isso o tempo todo. Ele reclamou, ele indagou com o Senhor, ele questionou com o Senhor. E você sabe que o que Deus fez, amado irmão? Diante de todas essas perguntas e indagações de Jó, sabe o que Deus fez? Deus se calou. Nenhum sinal, nenhuma resposta. O Senhor nos traz um ensinamento precioso diante desse silêncio, que muitas vezes é tão real e verdadeiro em nossas vidas, pastor Zezé. O silêncio de Deus muitas vezes grita, fala muito mais alto do que o barulho mais estridente de uma grande tribulação. O silêncio de Deus é o trabalhar do Senhor, é o oleiro forjando em nossos corações a preparação do Evangelho da paz para coisas que Ele tem preparado ali na frente. Muitas vezes nós não entendemos. E o Senhor está nos dizendo: eu estou em silêncio, justamente para que você não entenda, para que você não entre com a sua alma, com as coisas de homem e atrapalhe o meu agir na sua vida. É necessário que eu fique em silêncio, para que o seu caráter, para que a sua edificação seja eficaz. E você esteja preparado para coisas que eu tenho preparado, coisas que eu tenho edificado para você. O silêncio de Deus, irmãos, nos revela profundas ensinamentos, verdades que irão nos curar e que irão nos restaurar. Nós precisamos crer, nós precisamos ter um coração disposto a obedecer, mesmo quando nossos olhos não veem, porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé, afinal de contas. E o mais incrível, amados irmãos, o mais surpreendente, é que este homem ainda assim encontra forças em Deus, no fundo do seu coração, porque por certo ele deve ter pensado: eu já não tenho mais nada, eu perdi tudo que eu tinha, os meus bens, eu perdi a minha saúde, o meu casamento foi a ruína, eu perdi os meus filhos, os meus amigos me acusam, eu não tenho mais nada. Mas uma coisa eu ainda sei, o meu Redentor vive, o meu Deus vive, e eu sei que por fim Ele se levantará. Eu não tenho mais nada, mas eu tenho um Deus que é poderoso,
que tem o controle da minha história, que tem o controle da sua vida. Meu irmão, o Senhor está trazendo à tona aqui hoje promessas que saíram da boca do Senhor, e Ele não emite opiniões, Ele emite pareceres verdadeiros a seu respeito. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Diante de grandes dificuldades, problemas e gigantes que se levantaram na sua vida, você até se esqueceu, o seu coração se turbou, a sua visão se fechou, mas o Senhor hoje, Ele traz à tona no seu coração, porque Ele é o Deus do impossível. E nós olhamos para essa declaração de Jó, isso vem como uma bomba, um impacto para nossas vidas, para a nossa fé. Porque muitas vezes titubeamos, pastor Samuel, por coisas tão tolas e pequenas, insignificantes. Abandonamos o barco e deixamos pessoas que confiam em nós, muitas vezes, à deriva no barco. Apesar de tudo isto que eu estou sofrendo, Jó ainda disse, eu sei de uma coisa, e o mais importante de tudo é o que o meu Redentor vive. O sopro de vida ainda está conservado dentro de mim, dentro de você, amado irmão. E isso é a prova cabal, mais do que suficiente de que os seus planos estão de pé e não irão se frustrar. E nesta crise terrível, finalmente Deus resolve romper com o silêncio, pastor Ademilson. E foram 70 as indagações, foi quase o dobro, mais do que o dobro, das perguntas de Jó. Literalmente, eu tive cuidado, hein, pastor? No dia da reunião. 70 indagações, irmãos, e Jó começa a experimentar esta grandeza. Deus rompe o silêncio, e o interessante do fato de Deus ter rompido o silêncio, não foi para responder aquilo que Jó esperava que ele respondesse, as perguntas que Jó havia feito, não. Mas foi para se revelar a Jó coisas maravilhosíssimas demais, que Jó havia dito que agora o Senhor se prontificava, se descortinava diante de Jó, para revelar a ele aquilo que ele ainda não entendia. Agora, Jó, você vai me ouvir. Ô Jó, aonde você estava quando eu lançava os firmamentos da terra, hein Jó? Aonde você estava quando eu espalhava as estrelas do firmamento, quando eu estabelecia os limites dos mares, para que eles não avançassem na terra? Aonde você estava, Jó? Então Jó, diante deste rolo compressor santo, se vê totalmente esmigalhado, rendido, quebrantado diante de Deus. Agora o coração de Jó estava pronto. Porque um coração quebrantado e contrito, irmãos, de maneira nenhuma o Senhor rejeitará. O Senhor não lançará fora. Então Deus revela a majestade de Jó. Olha para cá, Jó. Olha aqui o que eu tenho para te mostrar. E diz a Bíblia que Jó, diante dessa experiência tão impactante com o Senhor, professa as seguintes palavras. Neste capítulo 42, que eu quero refletir com você, e agora o primeiro verso, que eu quero te levar a acompanhar comigo. A primeira coisa que Jó conheceu e aprendeu de Deus, estão nos versos 1 e 2. Leiam comigo e acompanhem. Ele diz assim: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Em outras versões, pode ser frustrado. Amados irmãos, como estes versos são consoladores para mim. É como uma luz no fundo do túnel. É como uma clareira em meio à escuridão das nossas trevas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos mergulhados nas nossas impossibilidades, nas nossas fraquezas, impotências de toda natureza, limitações. Lutamos, desejamos, almejamos coisas, e isso é muito bom. Nos esforçamos para alcançar as coisas, mas quer saber de uma coisa? Nós não podemos tudo. Nós não podemos. O Senhor é a nossa rocha forte, diz a palavra. Ele é o nosso braço forte, estendido.
com os seus ouvidos sempre atentos ao nosso clamor. Amados, tem momentos nas nossas vidas que nós somos como um vaso frágil. Qualquer coisinha a gente se quebra, pastor. Sofremos a ação do tempo, temos prazo de validade, as células vão se envelhecendo, nós vamos ficando cada vez mais depreciados, até que um dia nós descemos à sepultura, amados irmãos. Pecamos contra Deus, pecamos contra o irmão, pecamos contra a nossa própria consciência. E você sabe qual que é o pior de tudo? Pecamos e pecamos e pecamos, porque ainda não temos a real consciência do estrago que o pecado faz. Qual foi a última vez que você viu alguém bater no peito como aquele publicano, dizendo assim: ai de mim, que sou um pecador? Como Isaías: ai de mim que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual foi a última vez que você chorou por um pecado abominável que você cometeu ou que outra pessoa ao seu redor cometeu? Aquilo que nos primórdios os puritanos diziam, a dor da agonia do arrependimento. Irmãos, parece que nós estamos falando estas coisas num evangelho que não é o evangelho de Cristo da realidade, porque estamos muito rasos, muito superficiais. Esse dia na reunião de pastores nós comentamos uma coisa, eu fiquei muito preocupado, pastor, que nós estamos nos nivelando por baixo. As pessoas estão muito sensíveis. Nós não estamos criando aquela casca grossa espiritual para resistirmos o bom combate da fé. Nós estamos tirando os olhos daquilo que o Senhor pode, porque a palavra do Senhor diz que a armadura dele é poderosa em milícia. Aliás, toda poderosa em milícia. E nós estamos desperdiçando armas poderosas para avançarmos. Todas estas coisas, todas estas preciosas revelações estavam sendo descortinadas diante dos olhos de Jó. Mas o melhor de tudo isso, meu amado irmão, é que eu posso me alegrar, e você pode se alegrar nas palavras de Jó, quando ele diz: eu sei que tudo podes, tira a tua mão, lança os cuidados do Senhor, porque certamente Ele cuidará de vós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação. Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que não tem causa perdida. Não existe pessoas irrecuperáveis, está aí a prova. Não existe pessoas que não podem ser recuperadas. Não existe casamento sem solução. Para Ele não tem problema sem resposta. Ele é o Deus do impossível, irmão, sabia? Igreja, nós precisamos trazer essas realidades, muitas vezes simples, mas que nós não estamos vivendo em nossos corações. Aleluias. E então, quando nós experimentarmos a profundidade deste amor e dessas revelações, o Senhor nos dirá e falará conosco: confia aos meus cuidados, e verás o meu poder, e verás a minha glória, e verás a minha majestade. O Senhor está falando conosco aqui hoje. Qual é o teu impossível? Eu sou o Senhor da sua vida, eu sou o Senhor da sua história, eu reescrevo, se precisar eu quebro o vaso, e refaço de novo, quantas vezes for necessário, para que o meu nome seja glorificado através de vossas vidas. Eu sou o Deus que tudo vê, eu estou vendo e recolhendo cada lágrima sua. Eu sou o Deus que tudo sabe, Nilo. Eu sou o Deus que tudo pode. Só que para que possamos experimentar isso, irmãos, com profundidade, o Senhor nos traz uma revelação. Pare de olhar para a sua própria fraqueza. Pare de olhar para o tamanho do gigante. Davi não quis nem saber, ele foi para cima, porque ele sabia que maior é o que estava com ele, maior é o que está com você, amado irmão. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. A palavra do Senhor diz: como pode estar em ti o amor do Senhor, se tu veres um irmão passando necessidade e não se compadece dele?
Irmãos, enquanto nós vivermos entronizados no nosso próprio eu, nos nossos próprios achismos, nós não iremos abrir os olhos para contemplar aquilo que Deus quer. Os nossos olhos não serão abertos, continuaremos a conhecer o Senhor por aquilo que os outros falam. Eu te conhecia de ouvir falar, como Jó disse. O Deus do meu avô, o Deus das experiências dos outros. Deus faz milagre lá, aqui, no outro lá, mas eu, pessoalmente, não experimentei nada. O Deus da igreja, o Deus do meu pai, ou o Deus do ciclano, do fulano. Quando é, irmãos, que nós iremos assumir a nossa posição e cultivarmos uma intimidade que deve ser pessoal, para que vivamos a plenitude, a vida abundante, que nos faz perseverar em meio a qualquer tipo de vale, de sombra e da morte. Aleluias. Quando eu olho para as Escrituras, eu fico maravilhado, impressionado, com a maneira como o Senhor se revela a nós. Você já parou para perceber a maneira como Ele se revela através da natureza? A palavra do Senhor diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando eu olho para o meu corpo, com cada órgão, com cada mínimo detalhe de funcionamento, que coisa mais intrincada, que coisa mais maravilhosa é o nosso corpo, nos seus mínimos detalhes. O que é isso? É a grandeza, é o poder do meu Senhor. Eu me sinto tão maravilhado, mas ao mesmo tempo, na mesma proporção, tão pequeno e tão insignificante, porque me vejo, e nós precisamos nos ver assim, amados irmãos, diante de um grande Deus, muito grande. O profeta Isaías diz que Deus mede todas as águas na concha das suas mãos. Deus pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede o céu a palmos. E ele diz, assentado no seu alto e sublime trono: quem é semelhante ao Senhor? Quem pode ser maior que o seu Deus? Quem é esse gigante incircunciso? Quem é esta doença? Quem é esta enfermidade? Quem é que está se colocando entre você e aquilo que Deus tem para te entregar? Ah, coitadinho dele. Eleve os seus olhos para os montes, irmãos. Tire os olhos da circunstância. Tire os olhos das suas limitações. Ah, eu sou tão pequeno, eu não posso. Mas o teu Deus pode. Eleva os teus olhos aos montes, porque é de lá que te vem o socorro. O teu socorro vem do Senhor, meu irmão, que fez os céus e a terra, e te fez como a imagem e semelhança dEle. Ele não fez errado, Ele não fez isso por acaso. Ele te fez por um propósito. Bendito é o nome do Senhor. Eu me sinto tão pequeno diante disso, irmãos. E eu chego a concluir que, com certeza, a nossa maior necessidade hoje como igreja é conhecer a Deus. E conhecer e prosseguir em conhecê-lo todos os dias da nossa vida. Notem comigo no verso 2, que Jó irá nos trazer um ensinamento precioso sobre a soberania de Deus, quando ele diz: e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, como nós lemos. Eu acho isso incrível, irmão, sabe por quê? Porque Deus, pastor, quando nos fez, quando Ele estabelece algo para nós, Ele não faz rascunho. Ele não tem que fazer de novo. Ele não faz revisão dos seus planos. Deus não se equivoca, irmãos. Deus, Ele não omite opinião a respeito de você. Quando Ele disse, lá no capítulo 1, no verso 8, Deus, dizendo de Jó que ele é um homem reto, íntegro, que se afasta do mal, um homem temente a Deus, irmãos, não é uma opinião de um amigo bajulador, pastor, ou de um amigo que tem, assim, uma admiração por você. É Deus falando, irmão. Você está entendendo? O que o Espírito diz à igreja é Deus emitindo um parecer verdadeiro. Ele não se equivoca. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, irmãos, e com certeza Ele não errou quando Ele fez isso. Mesmo que você esteja enfrentando a pior luta da sua vida, o pior vale, seja qual for a área que você estiver enfrentando, ainda que seja o pior
vale da sombra e da morte, o plano de Deus não pode ser frustrado na sua vida. Nós podemos afirmar com toda a convicção, porque o Deus não é o Deus do acaso. Nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar. Nós cremos é que o nosso Deus dirige o nosso destino, o Deus que criou os céus e a terra, e que te fez a imagem e semelhança dele, irmãos. Abram os nossos olhos, Senhor. Nós te clamamos como igreja, abra os nossos olhos. Nós podemos afirmar com toda convicção que todas as coisas cooperam, concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas agora leia comigo o verso 3, acompanha comigo, que poderosa revelação nos traz o Senhor. Verso 3 diz assim: tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Amados irmãos, quando você lê o livro de Jó, como eu disse no início, você descobre que ele faz 3 coisas o tempo todo. Ele se defende, ele pergunta e ele se queixa. Irmãos, quem se queixa, quem se defende, é porque tem dor, é porque está ferido no seu coração. O Senhor hoje nos toca, hoje nos desperta para sermos sensíveis à dor do próximo. Interessante que quando nós passamos por uma dor, como eu disse, ou a gente se cala, ou a gente fala demais. E Jó aqui falou demais, até demais, coisas que ele não deveria. Nós falamos coisas que não devem, muitas vezes. Isso tudo, irmãos, porque a nossa visão e entendimento são pequenas, são limitadas, nós não vemos além da curva, como diz o caipira lá em Minas Gerais. Jó, em meio a muitas queixas que fez, e elas foram 34 literalmente, uma delas me chamou a atenção, amados. Ele disse que Deus o massacrou, pastor, e o transformou como se num boneco de pano, e o cravejou com setas. E ele reclamou 34 vezes, até o momento em que Deus se revelou a ele, mostrando a sua soberania e a sua majestade. Jó então cai em si, sua visão e consciência se amplia, ao ponto dele mesmo dizer: meu Deus, quantas coisas eu falei sem entender. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Ficou até meio esquisito esse negócio. Quanto mais experiências com Deus, quanto mais intimidade com o Senhor, mais humilde você fica e mais quebrantado você é. Mais você está disposto a se ampliar e a se estender para receber de Deus e ser sábio aos olhos dEle. Não para que ninguém veja, mas para a honra e para a glória dEle. Não é à toa que Ele pede para a gente entrar no nosso quarto em secreto. Davi estava lá no campo quietinho, ninguém via, só o mais importante era que Deus estava vendo. Deus está vendo, viu, irmão? Não se preocupa não, que no tempo certo, Ele te colocará aonde Ele já planejou para você. Você está às vezes tentando planejar, fazer, está tudo certo, não tem problema nenhum. No final é o plano do Senhor que se completa. Amém, irmãos? Interessante que quando passamos por um sofrimento, como eu disse, a gente fala muito e acaba não dizendo o que deve. Irmãos, eu tive, nessa questão de humilde, de soberbo, eu tive a oportunidade de participar de quebra de milho, de entrar em roça de milho. E interessante que o milho na época da colheita, Osmar, a espiga granada, bonita, quando ela está pronta para ser colhida, ela se curva, ela se dobra. Só que o milho que é restolho, o refugo que é só palha e sabugo, esse fica empinadinho. Conhece, né, irmão? Irmão tá assim. Esse fica empinadinho. Não tem nada para aproveitar, mas ele está lá, empinadinho. Não se curva de jeito nenhum. Irmãos, se preocupa com o empinadinho, com o arrogante, com o orgulhoso, que sabe para si.
Porque ele é só palha e sabugo. Não oferece nenhum perigo para você. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Não oferece nenhum perigo para você. O humilde e o sábio é aquele que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, que o coloca como grande e poderoso na sua vida. Eu não posso, eu não tenho condições, mas eu vou chamar o meu pai para entrar nessa. Aleluias. E então, eu quero te levar agora a refletir comigo no verso 5. Olhe comigo o verso 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. A minha Bíblia é aquela linguagem coloquial, atual, simples. Mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, isso é impactante para nós. Isso é um balde de água fria. Ou algo que vem nos constranger. Porque talvez essa declaração, pastor Samuel, caberia melhor na boca de um assassino, de um malfeitor. Ai de mim! Mas é Jó falando. Este homem é aquele que Deus diz que na sua geração era o homem mais temente a Deus. O homem mais amoroso. É contraditório, irmãos. Mas aqui existe uma revelação do Senhor para nós. Isso me remete a refletir sobre qual foi a última vez, como eu disse, que nós choramos por pecados. Nós vivemos uma geração tão superficial, irmãos, tão autossuficiente, cheia de si, que acabamos por ficar com o coração cauterizado, insensibilizado para aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Nós vivemos uma geração que não tem mais consciência de pecado, que não chora mais por seus pecados. Quanto mais andamos com Deus e mais próximo dEle, irmãos, como eu disse, mais necessitados somos do Senhor. E isso faz com que é gerado em nós uma consciência, como uma clareira que vem até nós e nos mostra com convicção o quão sujo é o pecado e quão o estrago que ele realiza em nossas vidas. Somente quando estamos na luz, irmãos, temos a condição de perceber o estrago que o pecado faz em nós. A não ser que você conheça Deus, como Ele deseja que você o conheça, você jamais chorará por seus pecados. Você jamais terá consciência do estrago que Ele faz na sua vida. E aqui, irmãos, eu quero caminhar para a conclusão da mensagem, e compartilhando com você algo que eu acho maravilhoso, e eu quero dar este foco para encerrar a minha mensagem. É que o Deus que Jó conhece é o Deus da restauração, irmãos. E foram, como eu disse no início, as 5 áreas da vida de Jó, que basta com que apenas uma delas seja atingida para nos desequilibrar, Renato, para nos desestruturar. Ai meu Deus, o que será de mim? Qualquer uma dessas áreas, irmãos, pode fazer com que entremos no desespero. Interessante se a gente comparar uma pessoa rica com uma pessoa pobre, né? A pessoa, quando é rica, rica de si, rica de financeira, quando ela perde tudo, irmãos, ela resolve até dar cabo da vida. Porque ela perdeu tudo. O que ela era, o que ela tinha. Ela se mata. Mas quando o cara é pobre, quando o cara já está acostumado a andar na magrela, como se diz aí, né? Quem já enfrentou picareta, enxada e café pequeno. Não é assim? O cara que está na magrela, o cara que já não tinha muitas coisas, ele perder tudo, ele tira de letra, pastor. É fácil. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Jó era um cara rico. O mais rico do Oriente. E a Bíblia diz que ele perdeu tudo. Pastor Ademilson, num só dia. Eu entendo o desespero da esposa dele. Não tinha cartão mais para ela ir no shopping. Isso é terrível para muitas mulheres, né, irmãos? Irmãos, quero dizer para você que não é natural um pai sepultar um filho. Mas Jó sepulta os seus 10 filhos num só dia.
Não é natural um homem, depois de sepultar os seus filhos, seus 10 filhos, ficar doente da forma como Jó ficou. E como se não bastasse tudo isso, ainda sua esposa se levanta e chega até ele. Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Não é natural, irmãos, ver os seus melhores amigos te acusando dos piores pecados. Agora vem comigo no verso 10, e foi o verso que eu li como a palavra-chave. Vamos ler de novo aqui, acompanhe comigo, verso 10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Irmãos, vamos refletir certinho aqui, para a gente não se equivocar na revelação. Você já parou para pensar por que Deus fez isso? Mas antes, deixa eu te fazer uma outra pergunta. As pessoas ainda falam mal de você? Agora eu quero entrar no principal. Qual que é a tua reação? Você volta para casa assim, quando alguém te chama de ladrão, ou te calunia de algo que você sabe em Deus. Aliás, se soubesse em Deus, não ficaria ofendido, né? Você volta para casa dando glória a Deus, oh, glória a Deus, aquele lá me caluniou. O que você pensa que aconteceu no coração de Jó, quando os seus amigos disseram todas essas coisas, essas acusações, o chamando de ladrão, de louco, de adúltero? Irmãos, o que acontece a gente sabe na Bíblia toda, quando Jó abre a boca para falar. Ele se defende, ele pergunta, ele se queixa, as 3 coisas que eu disse que ele sempre fez. Mas o que nós precisamos extrair desse texto, irmãos, e dessa reação de Jó, para que essa revelação caia aqui no nosso coração, é que na verdade o Deus que está querendo dizer para Jó o seguinte: saia do campo da autojustificação, saia do campo da autodefesa, Jó. Sabe por quê, Jó? Você se defende, você ainda se justifica, porque ainda há mágoa no seu coração, e eu quero operar uma restauração não só em você, mas em seus amigos, e eu já dei ordem aos seus amigos, e você fará a oração por eles, Jó. Só que primeiro você precisa sair do campo da autojustificação, do campo do eu faço, eu aconteço, e entrar, Jó, e entrar, igreja, na brecha da intercessão. E é impossível você entrar nesse campo da intercessão com o seu coração maculado, irmãos. É impossível você orar por alguém, ou por seus amigos, como Jó o ia fazer, tendo mágoa em seu coração por esse alguém. Então Deus chega para Jó como quem fala: ó Jó, espreme o pus dessa ferida, e permite de uma vez por todas, que eu derrame do meu azeite, do meu bálsamo restaurador e curador, do meu unguento, para que você seja sarado, e aí sim, você possa orar pelos seus amigos. Coloque todos os que te magoaram, igreja, todos os que te difamaram, aquela pessoa que você não vê há muito tempo, talvez, eu não sei, o Senhor o sabe. Coloque essas pessoas, irmãos, no altar do Senhor. Talvez seja esta a decisão que esteja faltando hoje, para que os seus olhos se abram, e você venha declarar, na mesma intensidade que Jó experimentou: agora os meus olhos te veem, Senhor. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Talvez seja essa a decisão que você precisa tomar hoje, irmãos, eu não sei. Talvez você que está aqui hoje nessa noite tenha passado por perdas diversas nas áreas já mencionadas. Talvez você está aqui hoje muito frustrado, decepcionado, com tantos reveses na vida. Eu não sei, mas Deus o sabe, irmãos. O importante é nesse momento, você elevar os seus olhos para os montes, abrir os seus ouvidos para aquilo que Deus está dizendo, irmãos. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de se queixar. Pare de azedar a sua alma. Comece a orar, comece a interceder por aqueles que te feriram. Sabe por quê, meu amado irmão? Este é o segredo da sua cura.
Quem já ouviu falar aqui em doenças psicossomáticas? Irmãos, o campo de batalha do inimigo é aqui, ó, na mente. Ele vai tentar te ganhar aqui. É aqui que nós precisamos estar sarados, curados. E é exatamente isso que o Senhor realizou no coração de Jó. A boa notícia é que sabe o que Deus faz, irmãos? Deus restaura essas 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó. E a primeira área que Deus restaurou está no versículo 16, que fala sobre a área das finanças. Aleluias. Aliás, a primeira área que Deus restaurou está no versículo 16. Deus restaura a saúde de Jó. Versículo 16 diz assim: depois disso Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. Irmãos, eu creio que quando o Senhor realiza uma obra, ela é completa, ela é eficaz. Eu creio que não deva ter ficado nenhuma cicatriz sequer dessas feridas terríveis que Jó passou. A segunda área que Deus restaurou está no versículo 12. A gente conhece aqui o Deus da restituição. Deus restaurou as finanças de Jó. E no versículo 12 diz assim, que Jó, o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas, irmãos. Deus restaurou. A terceira área que Deus restaurou está no versículo 8. Deus restaurou os amigos de Jó, a área das amizades. No versículo 8 diz assim: agora peguem 7 touros e 7 carneiros. É Deus instruindo os amigos de Jó a fazerem um sacrifício. Pegue 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. E então o meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Quando você anda com Deus, irmãos, você não precisa se justificar. Você não precisa se defender. É Ele que faz isso por você, Ele te justifica. E com a maior de todas as justificações, com o sangue dele, na cruz do Calvário, Deus restaura Jó e restaura os seus amigos por completo. E a quarta área que Deus restaurou foi o casamento de Jó. Embora o texto não deixe claro, no capítulo 42, que foi a mesma mulher que chegou até Jó e disse: amaldiçoa o teu Deus e morra. Irmãos, eu creio plenamente na restauração completa dos cacos que foram quebrados. Embora a Bíblia não deixe clara, irmãos, eu creio que é a mesma mulher, sim. Aleluias. Bendito o Senhor, tudo indica que sim. Eu fico maravilhado, eu fico impressionado com isso, porque só Deus pode restaurar os cacos, juntar aquilo que já foi perdido. Só Deus pode dar a convicção para um profeta. E Ezequiel profetiza diante destes vales, e os ossos tornaram a ter vida novamente. Se Deus pode ressuscitar um vale de ossos secos, pastor Samuel, será que Ele pode trazer aquilo que estava morto na sua vida? Aquilo que você já julga como perdido, até já esqueceu, o Senhor traz a memória hoje. Se Deus ressuscita os mortos, como fez lá em João 11, com a vida de Lázaro, através de Jesus, certamente Ele ressuscita o que está morto no seu coração. Sabe por quê, queridos? Porque com Deus sempre há esperança. Foi Deus que fez a vara seca de Arão florescer, não foi? O que está seco, irmão, aí, Deus faz florescer, Cida. Aquilo que está morto, Deus traz à tona e traz vida novamente. Deus chama à existência aquilo que não existe mais. Deus cria algo que talvez já esteja fora de moda, que já talvez não aconteça mais. Deus traz à existência no seu coração, irmãos, o amor, a compaixão de novo, a misericórdia, o perdão, coisas que já não existem mais na sua vida. Ei, igreja, tem esperança para mim, tem esperança para você.
tem saída. O Senhor se descortina. E a luz que Ele faz refletir sobre você te desperta nesta noite. Para que você continue confiando, perseverando, diante deste vale. Diante desta nuvem de más notícias. Que você persevere no Senhor. A quinta e última área que Deus restaurou foram os filhos de Jó, e isso está no versículo 13. E aqui para a gente caminhar para o fim, irmãos. O versículo 13 diz assim. Cadê o 13 aqui? Tem 13, velho. 13. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Talvez você possa entender de forma literal, mas espera aí, se Deus deu tudo em dobro novamente, Ele teria que ter 20 filhos. Amados irmãos, Jó agora tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Deus deu sim em dobro. Sabe por quê, irmãos? Porque um verdadeiro filho, o pai sabe aonde ele anda, sabe para onde ele vai. O teu Deus, que te reconhece como verdadeiro filho, Ele sabe onde você pisa, Ele tem te conduzido. E Ele está te conduzindo para o destino que Ele já preparou. Um pai e uma mãe que conhece verdadeiramente o seu filho. O teu pai te conhece? O teu Deus te conhece? Você o conhece? Jó e esta mãe não perderam os seus 10 filhos. O céu ganhou e daqui a pouquinho eles irão se encontrar com Ele. O céu ganhou 10 filhos. Jó ganhou 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Duplicou sim. 20. Irmãos, e uma das coisas que também muito me impressiona nesta história, é que Deus, Ele sempre vai confundir o inimigo na sua própria astúcia. Satanás tentou de todas as artimanhas, lançou lá o desafio diante de Deus, ele vai blasfemar no seu rosto, para afastar Jó de Deus. E tudo que ele conseguiu foi aproximar ainda mais Jó do Senhor. Esta promessa é para mim, essa promessa é para você. Este é o seu Deus, este é o grande Deus, este é o Deus dessa igreja, este é o meu Deus, este é o Deus da restauração, o Deus todo-poderoso, o Deus que não perdeu você de vista. Que eu e você, amados irmãos, possamos viver no propósito único e prioritário que precisa queimar em nossos corações, e que nós mesmos sejamos a lenha para esse fogo, que eu e você possamos viver unicamente para a glória do nome desse Deus maravilhoso, no nome de Jesus, amém. Glórias sejam dadas a Ele para todos sempre. Amém, irmãos. Quero orar com você para a gente encerrar. Pai Santo e poderoso, eu bendigo o Teu nome, eu exalto e glorifico, porque o Senhor está sempre com os ouvidos atentos a um coração quebrantado, a um coração contrito, a um coração que reconhece o Seu poder, a Sua glória e a Sua soberania. Nós clamamos com toda a força da nossa alma e do nosso entendimento, Senhor. Descortina-se, Senhor, diante de nós, abra os nossos olhos, assim como o Senhor fez com Jó. Faça conosco nesta noite, Pai, nos demais dias da nossa caminhada, por onde quer que andemos e passemos, que o Senhor, ó Pai, se revele, que todos conheçam a Sua luz, manifesta, ó Pai, através de nós, diante dos homens. Impacta no Senhor, como o Senhor impactou a vida de Jó. Traga à luz, ó Senhor, as trevas da tragédia do pecado, que possamos chorar, Senhor, e assim, ó Deus, nos compadecermos em amor do próximo e dos necessitados, ó Pai. Porque este é o evangelho da salvação, esta é a essência da vida eterna, e tudo aquilo que nós iremos fazer no céu. Oh Pai querido e santo, nós te damos graças porque o Senhor é bom na nossa vida, e até aqui tem nos ajudado e nos fortalecido. Nós cremos, ó Pai, no Teu poder e na Tua misericórdia. Toma nesta noite, Pai,
guarida nestes corações e nestas vidas, e opera, Senhor, aquilo que os teus filhos têm buscado em Ti, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos, e nós já te agradecemos e temos muito mais a agradecer, em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém, Senhor.